excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao Doutor está no ar. Mais uma semana começando. Aproveita, é claro, para te perguntar como foi o seu final de semana. Mas descansou ou se cansou? Pois é, agora com a criançada toda em casa, eu imagino que o seu final de semana deve ter sido bastante desafiador. E esse período, gente, o início da semana, a chegada da segunda-feira, para muitas pessoas, significa um processo um pouco difícil. Bate aquela angústia, palpitação, porque é o fim do período de descanso e o início da retomada de todas aquelas obrigações. Então, pensando em todo mundo que lida aí com a síndrome da segunda-feira, às segundas-feiras, o Consulta ao Doutor se dedica aos cuidados com a nossa saúde mental. E olha só, hoje a gente vai propor um bate-papo diferente em homenagem a esse mês de dezembro, que marca o fim de um ciclo. E é muito nesse período que a gente costuma parar para fazer uma autoavaliação. A gente costuma se questionar, e aquela meta que eu tinha lá no início do ano, aonde eu cheguei, o que eu conquistei? Isso acontece tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Esse daí é um período bastante desafiador para muitas pessoas, gente. Onde a gente também, às vezes, tem que encarar conflitos familiares. Pois é, porque as datas festivas, né, elas propõem, né, esse encontro em família e não é muito fácil para muita gente. E eu sei que você, às vezes, passa por um período ali de angústia, de pensamentos difíceis. Muitas pessoas, às vezes, querem se isolar nesse período do ano. E aí eu preciso te contar que esse fenômeno não acontece só com você. Ele acontece com muitas pessoas e tem até um nome que significa dezembrite, né? Um nome que tenta dar uma consciência maior, porque também é sobre isso, né, gente? Às vezes a gente tem diversas sensações, pensamentos difíceis e às vezes a gente tomar consciência, trazer à tona, falar sobre ressignifica muita coisa, já traz um norte, um caminho. Por isso que a gente está propondo, é claro, esse bate-papo, para a gente entender quais são os sinais, quais são os gatilhos mais comuns e o que a gente pode fazer, é claro, para ressignificar esse período, que para muita gente não é fácil não. Lembrou de alguém que precisa ter acesso a esse bate-papo que a gente vai ter agora, daqui a pouquinho? Encaminhe o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo, gente, pelo site, que é www.hittv.com.br. Já clica e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar, é claro, com informação de qualidade para quem precisa. Aproveita também esse espaço, estamos com o nosso WhatsApp já disponível e pronto para receber a sua dúvida, é claro, ou o seu relato. Aproveite, 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que muitas vezes quando o assunto não é fácil, né? O assunto já é mais íntimo, mais difícil, a gente também deixa à sua disposição a alternativa de você encaminhar para a gente o seu relato ou a sua dúvida de forma anônima. Basta você sinalizar para a nossa produção, combinado? Só não esquece isso. Deixa bem claro para a nossa produção que você não quer ter o seu nome revelado, que existe sim essa alternativa e a gente vai tomar todo o cuidado. Combinado? E a gente tem também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento, aonde? No nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você, uma excelente tarde, é claro, para toda a nossa equipe que está unida, é claro, para trazer para você esse conteúdo que você está na frente da TV, pronto para debater, para discutir, para se expor também. Então coloca, por favor, João Capellini, a nossa enquete na tela. Vamos lá, o que mais pesa emocionalmente para você nesse mês de dezembro? Queremos a sua verdade, nada além dela. As expectativas e cobranças familiares, as comparações, as metas não alcançadas, a solidão ou a sensação de vazio, ou as lembranças, algum luto que você passou ao longo desse ano, ou um luto antigo, mas que ainda está difícil de você lidar com ele, perdas. Clica lá nessa última alternativa se ela for a que mais está te incomodando, te fazendo ficar mais reflexivo nesse período. Combinado? Deixa eu te apresentar então quem é a nossa convidada deste programa tão especial que vai falar sobre dezembrite. Na tela. Então vamos lá. Mariana Giancoli, psicanalista especialista em PNL e também escritora. Atua há 6 anos como terapeuta, usando sua formação em comunicação social para aprimorar o acolhimento e a forma de orientar cada pessoa. Cristã,
Deixou o mundo corporativo ao sentir o chamado para ajudar outros a desenvolverem uma mentalidade de fé. Seu diferencial está em transformar padrões de pensamento e fortalecer a segurança emocional. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com você. Muito bacana, muito importante. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas a pelo menos ressignificarem esse período, né? Acharem um caminho. Porque conta pra gente, que fenômeno é esse que recebeu o nome de dezembrite? Pois é, esse termo, na verdade, ele não é um termo clínico, ele é um termo popular. É um termo que tem a finalidade até de rotular um pouco essa sensação de mal-estar que a gente tem em dezembro, porque é impressionante. Janeiro, fevereiro, março, tem a leveza do início do ano, de repente ao meio do ano, as estações do ano mudam, com isso a gente também vai se adaptando. Aí chega o final do ano, de repente é novembro, de repente o ano está acabando, as decorações de Natal já estão acontecendo, e aí vem o peso. Então dezembro realmente tem esse efeito de exaustão. E isso é bem comum, é uma exaustão física, é uma exaustão mental, sabe? É uma exaustão até nos relacionamentos, também acontece. E isso se dá devido à pressão. De alguma maneira, o ano passou, o ser humano é muito dependente de um calendário, a gente depende do calendário para viver, para programar férias, para o trabalho. Organizar a nossa vida. Organizar a vida, lembrar das datas especiais, os aniversários daqueles que amamos. E por isso, chega no final desse calendário, a gente está ali. E aí? O que aconteceu? Como foi esse ano? Deu tudo certo? Eu fiz todo o checklist das minhas metas, eu alcancei tudo que eu queria. E, de fato, isso traz uma cobrança. Além do que, tem essa pressão do passado, essa questão de tudo que a gente analisa sobre o ano já vivido, tem também a ansiedade do ano que vem, do ano que está chegando, do novo ciclo, né, dessa nova etapa. E com isso também gera o mal-estar da ansiedade. Como vai ser o próximo ano? Quais vão ser as minhas novas metas? Será que agora eu vou conseguir mudar aquele comportamento que eu estou tentando há algum tempo? Então, tanto o passado, que é fazer essa reflexão do que já foi, como a ansiedade do futuro, que é o que vai ser da minha vida no próximo ano, gera essa instabilidade emocional que a gente chama de dezembrite. Olha só, queria saber se você está se identificando nesse bate-papo, se você está passando por uma situação como essa e deixar, é claro, esse espaço para que você compartilhe com a gente algum relato que você tem vivido, é claro, ou traz para a gente também algum questionamento. 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que você pode participar também através do nosso Instagram. Basta você enviar sua mensagem por lá, combinado? Nesse processo, né, da gente então entender que é um fechamento de ciclo, né, e da gente parar para fazer essa autoavaliação. O lugar de quem avalia, né, no caso de nós mesmos, né, como avaliadores, nosso traço de personalidade, se eu sou uma pessoa muito autocrítica, se eu sou uma pessoa muito severa, às vezes, comigo mesma, isso vai influenciar nessa minha dezembrite? Todo padrão de comportamento vai influenciar. Tanto quando a pessoa é muito autocrítica, é muito rígida consigo mesma, ou até no julgamento com os outros ou com as circunstâncias, isso vai pesar. Porque, de forma geral, o que pesa não é o mês do ano, é o momento que a gente para refletir sobre a vida. Então, essa autoavaliação faz com que qualquer padrão de comportamento gere um peso. Até mesmo a pessoa que é muito vitimista, que lamenta de tudo, ela passou o ano todo reclamando, em dezembro vai pesar, porque há uma sintonia negativa nesse padrão. Por isso que é tão importante cada pessoa observar o que pensa, observar aquilo que tem alimentado a sua mente, aquilo que ela tem consumido, assuntos que são relevantes, assuntos que de repente ela só está ali de forma de distração e que não está trazendo e agregando nenhum conteúdo importante para a vida dela. Tudo isso faz com que a mente fique um caos. E observar esse caos é a hora que pesa, porque a gente se identifica.
eu errei com isso, eu errei procrastinando o ano todo, eu errei me cobrando demais, eu errei sendo autoritária com os outros, eu errei me vitimizando, eu errei sendo muito perfeccionista e cobrando de todo mundo a mesma coisa. Então, há vários caminhos que é reconhecido quando se faz uma autoanálise. A verdade é que todo mundo precisava passar por um processo de terapia para fazer uma análise. Mas como nem todo mundo tem essa oportunidade, é em dezembro que isso acaba acontecendo. Até pela sensibilidade do momento, as propagandas de TV, todas sensíveis às famílias querendo reunidas. ou não, de uma forma ou de outra, te incentiva a isso. E eu queria te perguntar, assim, é importante fazer essa autoavaliação? Porque muitas pessoas, às vezes, têm medo de fazer esse processo. Não é fácil olhar para si, olhar para o caminho que trilhou e reconhecer aonde tivemos os acertos e aonde tivemos os erros. Muitas pessoas costumam deixar a sujeira embaixo do tapete. Qual é a importância de ter a coragem para fazer essa autoavaliação? É muito importante, só que nem todo mundo pode fazer isso sozinho. Tem pessoas que realmente precisam de um acompanhamento profissional. Precisam pegar na mão de um profissional, que seja um médico psiquiatra, que seja um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, alguém que possa conduzir esse processo. Porque, de fato, há dores que elas estão implícitas na nossa memória. Elas estão escondidas embaixo do tapete, como você falou. E há dores que estão explícitas, elas estão escancaradas. Então, a gente sabe, às vezes, por que aquilo dói. E outras vezes, dói e a gente não sabe o porquê. Então, nem todo mundo pode fazer essa autoanálise sem acompanhamento psicológico. Então, gente, como reconhecer esses perfis que são mais vulneráveis e que precisam de uma ajuda profissional para fazer esse caminho? Existe uma definição que eu gosto muito que diz assim: o ser humano ele tem duas esferas. Uma é a natureza, que é comum, ela teve uma trajetória natural. E a outra é a esfera do não natural, ou seja, é uma pessoa que hoje é adulta, mas que teve uma trajetória de vida de muitas dores. É aquela pessoa que tem no seu passado um histórico de abuso, de violência, de miséria, ou seja, essa pessoa se torna um adulto que tem uma condição não natural. Porque, afinal de contas, somos seres vivos, somos humanos e temos direito à dignidade de viver. E todo mundo que passa por um período ou uma história de vida dolorosa demais, ela não chega no estado adulto ou numa fase madura, numa condição natural, porque essas dores são muito profundas. E tudo tem jeito, tudo tem mudança. É claro, a gente está falando aqui num cenário que não há um diagnóstico, alguma coisa assim, que já pode se agravar, né? Ser agravante. Mas o que eu quero dizer é que a condição natural do ser humano é aquela que, sim, eu tenho uma história de vida em que tudo dentro do possível aconteceu de uma forma natural, foi tudo indo muito bem, eu tive uma qualidade na minha infância, na minha adolescência, passei por desafios, mas superei como todo mundo. E hoje sou uma pessoa adulta que quer fazer essa autoanálise. É totalmente possível. Agora, quando existe uma condição não natural, né, na minha infância eu passei por uma rejeição, por um abandono, por uma violência, por um abuso, por uma situação que foi muito grave, aí sim essa pessoa na fase adulta precisa de acompanhamento para fazer esse processo de análise. Muito bacana e muito importante, gente, pontuar tudo isso. Queria falar um pouquinho agora sobre as causas e as suas razões, né, de setores da nossa vida, desses fenômenos que acontecem, dessas avaliações que a gente faz. Então, quando a gente olha para o que passou, como você estava apontando para a gente, algumas pessoas podem ter aquela sensação de fracasso, né, que foram as metas que foram restabelecidas lá no início do ano, e aí a gente chega no final do ano e tenta compreender, né, qual foi o caminho que eu trilhei, se o que deu certo e o que deu errado, e aquela sensação de fracasso. Aí eu queria entender como identificar essa sensação e o que fazer com ela. No fundo, todo mundo sabe onde errou. A verdade é que quando a gente coloca lá em janeiro as nossas metas do ano e chega dezembro e a gente não realizou uma boa parte dessas metas, a gente já sabe aonde foi que aconteceu a falha. Foi na procrastinação, foi na preguiça,
foi na distração com tudo que entretém, mas que não leva ao resultado que aquela pessoa quer. Então, no fundo, cada um sabe ali onde falhou. E o que dói não é ver a lista não atingida. O que dói é reconhecer que a culpa é nossa. É ter essa culpa, né? É ter essa culpa. E a culpa pesa. E aí, quando se faz essa reflexão, poxa, acabou o ano, já é dezembro, já está tudo decorado para o Natal, daqui a pouco as festas começam. E até essa própria correria de fim de ano, que cada semana é uma confraternização, é um amigo secreto, é uma formatura, é uma festa em família. Tudo isso também contribui com a consciência de que acabou. Esse ano chegou ao fim, esgotou. E o que eu fiz da minha vida nesse ano? O que aconteceu, o que eu realizei, ou o que eu deixei de fazer. E aí, quando eu analiso o que eu deixei de fazer, o que eu não alcancei, o resultado que eu não obtive, aí vem o peso. E tem aquela sensação de tempo perdido, né? Eu tive 365 dias. Eu tinha me proposto, eu estava com força total para isso. E aí eu deixei esses 365 dias passarem. Exatamente. E é uma pressão que a gente coloca, inclusive, dentro da gente. E isso, Dani, está muito vinculado, então, com esse pensamento de passado. Veja só quanto o passado pesa na vida de uma pessoa. O passado no sentido de que eu vou lamentar por tudo que eu não fiz, naquilo que eu já vivi, ou de tudo que eu perdi ou errei, ou de tudo de ruim que aconteceu comigo, que as circunstâncias me conduziram. E aí eu fico com essa mochila do passado, pesada, e acabo deixando de viver o presente. Veja, nós estamos já no dia 15 de dezembro e hoje está tudo bem. Aqui, nesse momento, tudo está bem. Mas se a gente traz aquela bagagem do passado, a gente não vai estar se sentindo bem aqui. Veja que é muito simples a gente conversar, a gente tem uma troca leve, porém, a gente está sem a mochila. Se eu trago aqui todo aquele peso de tudo que eu não consegui, ou de tudo que eu lamento, ou de tudo que fizeram de ruim comigo, eu não vou conseguir ter um presente, uma data de hoje, esse exato momento, de uma forma agradável, harmoniosa e com a saúde na minha mente. Porque, no final, saúde mental é o quê? É viver o presente, é estar bem aqui e agora. Por isso, gente, a importância de olhar, se autoavaliar, sim, estamos falando que isso é importante, é necessário, porém, é preciso entender que determinadas situações ficaram no passado e que o que você pode mudar de fato é o daqui para frente. E que é muito importante você se manter no momento presente, tomar as suas decisões e, claro, né, a cada dia é esse pensamento de ter uma nova oportunidade, uma página em branco para você mudar de fato essa realidade. Vamos para a participação da nossa audiência? Primeira participação na nossa tela. Aqui a gente tem, então, um participante anônimo. Excelente tarde para você também. Seja muito bem-vindo à sua consulta. O Natal já está chegando mais uma vez, não é verdade? Já fico pensando nas perguntas infinitas que a minha família vai fazer. Não estou preparada para isso. O que eu posso fazer? Amo minha família, mas é muito cansativo. Essa sensação ela é bastante comum, não é? É verdade. Sabe que é até cultural. Aqui no Brasil, a gente costuma se envolver muito, né? O núcleo familiar costuma se envolver muito na vida um dos outros. E acaba que no Natal, as famílias se reúnem e todo mundo quer saber como vai a sua vida. Quais são os seus planos? O que deu certo? O que você conseguiu? E isso é muito... Trocou de emprego? Tá ganhando bem? Exatamente. Então, quer saber de tudo. Só que o que eu entendo também que é mais saudável para a vida de cada um é ter um equilíbrio naquilo que se compartilha, inclusive em família. A gente não precisa compartilhar os nossos planos, os nossos sonhos, o que deu certo, o que deu errado, com todo mundo da família. Então, eu acho que uma sugestão importante, né, uma recomendação para essa telespectadora é que ela simplesmente tenha respostas neutras. Tá tudo bem, agora aqui estou feliz, a gente está aqui celebrando, a gente está aqui em família. E não precisa trazer a bagagem do ano, e também não precisa mostrar a sua expectativa do ano seguinte, e não precisa compartilhar assuntos pessoais, sabe? Porque a verdade é que a gente às vezes compartilha e nem todo mundo está disposto a ouvir e desejar o melhor. Então precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala e para quem a gente fala. E tem também essa questão do se preservar,
não é? Que é exatamente o que você está falando, né? Muitas vezes a pessoa vem com uma pergunta, você pode responder essa pergunta de uma forma um pouco mais em aberto e sair ali de fininho, já pega alguma coisa para comer, mantém a boca ocupada. Eu falo que quando a gente está numa roda e a conversa está indo para um caminho ruim, a gente pode levantar, pedir licença e falar, vou ao banheiro e já volto. E não volta mais. Rapidinho, não tem nem que dar explicação, mas realmente esse período é bastante desafiador, principalmente para quem enfrenta conflitos familiares, não é? Aí só de pensar que você vai encontrar aquele primo distante, o fulano, o ciclano, enfim, tem muitas situações que não são fáceis. E para muitas famílias, inclusive, esse período, assim, tem gente que até pensa assim, nossa, sempre acaba em briga. É verdade. A gente, falando num contexto natural, né, do ser humano, a família, ela é sinônimo de união e de amor, certo? Então, o ideal é que essa reunião promova um ambiente agradável, um encontro gostoso, uma festa, uma celebração de fato. Mas a gente sabe que na realidade nem sempre é assim. Nem sempre as famílias também vieram de uma condição natural. Às vezes também vieram de históricos, né, e de momentos que antecederam que foram dolorosos. E às vezes até numa festa eles não sabem lidar com essa dor. E aí acaba criando um conflito, aquela situação desagradável. Então, mais uma vez, o momento ali é para praticar, é para treinar a união, a conversa neutra, até onde a pessoa pode se preservar, com equilíbrio, com alegria, com sabedoria. E aonde perceber que está saindo um pouco do rumo, se afastar. Não precisa ficar ali prestigiando uma situação que está desagradável. E tem muita gente também que fala, né, aquela clássica frase, né? Nossa, a família passou o ano inteiro brigando. Aí chega, né, na noite de Natal, todo mundo ali se abraçando, comemorando juntos. E muitas pessoas não sabem muito o que fazer, como reagir. Tem um peso tudo isso. É verdade. É porque, às vezes, fica o ano inteiro sem se falar, ou naquele grupo da família do WhatsApp, que só manda bom dia e boa noite, e não tem intimidade, não tem uma convivência, não tem um vínculo. E aí, na hora que se encontra, acaba criando uma situação que fica até constrangedora, né? Mas a finalidade sempre é priorizar esses momentos com amor, com calma, com bondade, com generosidade, sabe? Se alguém tá me falando uma coisinha aqui que me doeu, eu posso ser mais sábia do que isso e deixar para lá e não criar um tumulto a partir dessa conversa que não me agradou. E assim, promover, ser uma pessoa que começa a criar um ambiente gostoso com a família, ao invés de entrar nessa pilha, de se contaminar com os problemas que às vezes nem faz parte da nossa vida. E olha só, tem algumas pessoas que, diante dessas situações, optam por se isolar. Não vou participar, vou passar sozinho, vou passar na minha casa. E aí encontrei hoje, inclusive, fazendo minhas pesquisas, um dado a respeito da solidão, que segundo a Organização Mundial da Saúde, a solidão, né, a falta de conexão com outras pessoas está relacionada a 100 mortes por hora. E eles comparam, inclusive, ao uso, por exemplo, de cigarros, por exemplo, né, ao hábito de fumar de 10 a 15 cigarros. Então, por exemplo, uma pessoa que se isola tem o mesmo risco em termos de saúde que uma pessoa que fuma por dia de 10 a 15 cigarros. Isso é bastante significativo, não é? É um número muito grande, né? E realmente é um grande problema, porque toda escolha tem uma consequência. Então, se isolar também é uma escolha que vai gerar uma consequência. E a solidão, ela é uma escolha triste, quando não se sabe lidar com aquele momento. Uma coisa é eu escolher ficar solitária numa situação, num momento que tem prazo para acabar. A outra coisa é eu não ter outra opção e eu ser uma pessoa sozinha. E não ter esse momento de união, de família, de pessoas, onde eu me incluo em algum grupo e pertenço a algum grupo. Então, essa dor gera realmente uma consequência, que está muito vinculado também com a depressão. Sim. Porque estar na solidão vai deprimir. E a depressão também gera a morte. Então, é muito importante, gente, repensar. Existem situações que são extremamente desafiadoras, mas de que forma que você consegue contornar, né?
como que você consegue lidar com tudo isso para que você não se isole, porque nós somos seres humanos, a gente precisa de conexão, a gente precisa de troca. Quantas vezes, te pergunto, né, você não estava triste ali na sua casa, sozinho, enfim, e ali só pelo fato de você ter saído e ido trabalhar, trocado com outras pessoas, saído um pouco do seu problema, porque a gente às vezes fica tão imerso nos nossos problemas que a gente acaba até perdendo a dimensão daquilo que realmente ele é, o que ele representa na nossa vida. E ele toma uma proporção enorme. Então, às vezes, só a troca com o outro já tira a gente, né, dessa situação difícil, dessa tristeza grande. Exatamente. Eu até estava atendendo um paciente outro dia que ele fez esse comentário comigo. Ele falou, olha, eu estava na cama há uma semana deprimido, eu não queria trabalhar, eu não queria sair do meu quarto. E aí a minha esposa me chamou e falou, olha, tá chegando uma visita aí. E ele falou, não quero nem ver a visita. Mas quando a visita chegou, ele disse assim, ela era tão feliz, ela tinha uma luz, uma leveza, ela era uma pessoa tão agradável que eu quis sair da cama a partir daquele dia e voltei a trabalhar. Você vê, é uma visita, é uma troca, é uma pessoa que foi ali com, né, uma vontade de querer ajudar aquela pessoa. E, de repente, ele se viu motivado a sair da cama, procurar ajuda terapêutica, sabe, mudar a vida dele. E é com a troca, é com a convivência, é com essa sintonia entre nós, seres humanos. E tem vezes que a gente precisa de fato ficar sozinho, né? Que estar sozinho é importante, mas a troca pode mudar o seu humor. A troca com o outro pode fazer todo sentido, por mais que pareça que não vá fazer. Temos mais participação da nossa audiência na tela. Vamos lá, quem participa agora é a Patrícia Lopes de Barueri, aqui do interior de São Paulo. Patrícia, seja muito bem-vinda à sua consulta. O excesso de gastos, olha ali, outro ponto importantíssimo, e dívidas de fim de ano também pesa no emocional. Olha, Patrícia, essa questão financeira ela é bastante determinante, não é, doutora? Bastante determinante. É uma situação em que o ser humano precisa se organizar. Porque a pendência de ter uma dívida ou de estar numa situação desorganizada financeiramente é um peso que gera um desequilíbrio emocional. Gera o medo em excesso, gera a raiva, a frustração, a insegurança. E tudo isso desestabiliza uma pessoa. Não dá para uma pessoa viver em equilíbrio se ela está o tempo todo apreensiva, porque vai faltar, porque ela tem que pagar, porque ela está devendo. Então, um dos fatores importantes para mudar esse cenário da desembrite, sabe? Você poder passar dezembro de uma forma mais leve, é realmente se organizar financeiramente durante todo o ano. E essa questão financeira, por exemplo, pode vir a ser responsável por muitos conflitos de relacionamentos, né, dentro das famílias, né? Muitos casais acabam se separando por não conseguirem, não entenderem um caminho que eles podem vir a fazer para resolver essa questão. Então, é muito importante pensar nessa saúde financeira, porque esse é um período do ano onde a gente se permite muita coisa, onde a gente tem muita coisa. Eu preciso dar presente, eu preciso viajar, eu preciso aproveitar melhor, né, o meu lazer, eu preciso sair para jantar, levar minha família, mas é o quanto isso vai interferir, impactar na sua saúde financeira. É muito importante olhar para isso. Essa questão da Patrícia foi fundamental aqui para o nosso bate-papo. Com certeza. Sobretudo por questão também das redes sociais, que hoje a gente assiste a vida do outro de uma forma muito aberta e é fácil se comparar e se sentir inferior, sabe? Porque o fulano no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais compartilha que está saindo todo final de semana, tira férias 2 vezes ao ano, se diverte, come fora. E eu? E aí nessa hora, nessa dúvida, nessa situação de comparação, a pessoa acaba entrando numa dívida porque ela quer viver aquela vida, a vida de outra pessoa, que nem sempre é uma vida verdadeira, é uma vida que está ali, está na vitrine. A rede social é uma vitrine, não é de fato a realidade. A gente não sabe o que está nos bastidores daquela vida, mas se comparar, acaba levando ao impulso de gastar sem ter condições de gastar com aquilo, ou de repente sem querer gastar com aquilo. Às vezes nem quer, só está fazendo porque está vendo todo mundo fazer. Aí você vai meio que na onda do outro e aí coloca a sua saúde financeira em risco. Consulta ao doutor, vai dar uma pausa rápida, só para você tomar uma água, pegar alguma coisinha para você comer, enviar, quem sabe, a sua mensagem que você estava ali pensando envio ou não envio. E a gente volta já já para falar, inclusive, um pouco mais sobre essa questão da comparação nessa fase aí de redes sociais. Já estou te esperando.
muito bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, o bate-papo nesse instante hoje está sendo sobre dezembrite. Pois é, um termo aí utilizado, não é um termo clínico, como a gente aprendeu, é claro, nesse primeiro bloco, mas é um termo que tem sido utilizado para significa, né, essa sensação que a gente tem de angústia, essa avaliação que muitas vezes a gente faz a respeito dos 365 dias que se passaram e o que a gente fez com essas oportunidades, né? Tantas metas que a gente tinha estipulado lá no início do ano e o que a gente conseguiu de fato realizar. E para muitas pessoas, nesse período, né, de avaliações, a gente tem aquela sensação de fracasso, sensação de não conseguir, não realizei, não conquistei. E aí a gente vai ficando deprimido, a gente vai ficando triste, não sabe o que fazer com essa angústia. Tem também, é claro, os reencontros, né? Muitas pessoas passam por conflitos familiares, muitas pessoas viveram aí lutos, perderam, né, pessoas importantíssimas em suas vidas. E aí fica difícil comemorar ou celebrar a chegada de um novo dia com toda essa carga, né? Com toda essa sensação de saudade, de fato. Então, por isso eu queria aproveitar, é claro, para te convidar, se você lembrou de alguém que precisa ter acesso a esse bate-papo, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Então, você consegue compartilhar o nosso link de transmissão e assim a gente chega com a informação necessária para quem está precisando dela. Combinado? Vamos fazer esse acordo? Se você lembrou de alguém que precisa ter acesso a esse bate-papo, só compartilhe o nosso link de transmissão. Gostaria também de te convidar a participar desse bate-papo, traz para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Lembrando que caso você não queira se expor, basta você sinalizar para a nossa produção que a gente traz a sua dúvida como se ela fosse anônima. E aí você não deixa de receber a orientação que você tanto precisa, combinado? Temos a nossa clássica enquete já em seus minutos finais, não deixe de participar. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Aonde está acontecendo essa enquete? No nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. O que mais pesa emocionalmente para você nesse mês de dezembro? As expectativas e as cobranças familiares, a gente já teve inclusive participação, trazendo um pouquinho a respeito desse universo, as comparações, as metas ali não alcançadas, a solidão ou a sensação de vazio ou as lembranças, lutos e perdas que você passou nesse ano, que você está enfrentando neste ano de 2025. Entra lá e participa. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar Mariana Giancoli, psicanalista especialista em PNL e também escritora. Aproveita, claro, para te agradecer mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer. E olha só, a gente estava falando um pouquinho antes de partir para o intervalo, sobre essa questão da comparação e o uso das redes sociais, porque infelizmente nós vivemos isso à torta e à direita. Eu tenho certeza que não é uma coisa só minha, é sua também, que muitas vezes está ali zapeando, passa pela vida perfeita de alguém. E, na verdade, é importante a gente dizer, as pessoas levam para as redes sociais um recorte das suas vidas, né? Não necessariamente significa a realidade, muito pelo contrário. São pouquíssimas as pessoas que têm a coragem de trazer, de repente, um momento difícil que está passando, de compartilhar uma realidade que não é muito agradável, porque nós estamos ali para fazer um recorte bonito, né? Somos os roteiristas das nossas vidas, não é? Exatamente. E na rede social, a gente expõe ali como se fosse numa loja de roupa. A vitrine tem a roupa mais bonita. Tem o calçado mais bonito, tem o acessório mais bonito. Por quê? Porque a vitrine quer vender algo. Mas a gente não sabe o que acontece atrás do balcão da loja, no depósito da loja, o que está lá nos bastidores daquela loja. E a rede social é basicamente isso. A gente mostra um fragmento da nossa vida, uma cena, um momento que nem sempre é real, mas que provoca no outro, na outra pessoa, no espectador, naquela pessoa que está assistindo, que está vendo, acompanhando a vida daquela pessoa que está postando, a gente está trazendo um público ali. E esse público pode sim, primeiro, mexer com algumas dores, né, de, eu não consigo viver assim, por que só dá certo para fulano? Ou então também no sentido do ego, que o ego é muito competitivo. Então existe esse sistema da nossa mente, que é o ego, que na hora olha e fala, não, peraí, ou eu tenho que ser melhor, ou eu vou ter que assumir o meu papel inferior à vida daquela pessoa. E tudo isso é provocado na rede social porque todo mundo tem acesso à rede social.
não é verdade? Todo mundo tem acesso a um celular, a uma conta, porque até é gratuita essa conta, você cria, você posta, você tira sua foto, e isso já virou um hábito. É engraçado porque eu lembro, na minha época de faculdade, lá atrás, a gente não tinha um celular no bolso, eu não tinha esse hábito de tudo compartilhar. E hoje a gente está comendo e quer compartilhar a foto do prato, tá passeando num lugar, quer compartilhar aquela paisagem, tá conversando com alguém, quer mostrar aquele momento. Então, hoje, isso se tornou um hábito, e hábito acontece por repetição. E o mundo tá assim, o mundo repete essa ação. Eu vivo e eu preciso compartilhar. Tem pessoas que, inclusive, elas só esperam o parabéns no dia do aniversário na rede social. Por quê? Porque as pessoas não se ligam mais para falar parabéns, ou eu vou até a casa de alguém parabenizar. Não, eu espero o parabéns na rede social. Ali é o canal que predomina e que está comandando a vida de todo mundo. E com isso desencadeia, sim, a comparação. Por quê? É a vitrine da vida de todo mundo, colocando ali o que escolhe colocar. E como mudar essa nossa relação com as redes sociais? Porque muitas pessoas, inclusive nessa época do ano, costumam adotar aquele detox digital. Esse é um caminho? Ou a gente é que tem que mudar um pouco o olhar e a forma como a gente se relaciona com essa ferramenta? É como todo vício ou todo hábito que a gente se torna um escravo, precisa trazer para a consciência. Até onde essa rede social está me dominando e está me escravizando, sabe? Porque eu já passei por esse período na minha vida em que quando eu abri meu consultório, comecei a trabalhar como autônoma e agora eu tenho o meu ganha-pão ali no dia a dia, eu usei a rede social, de fato, como um instrumento para vender aquilo que eu faço. E ela é ótima, é um ótimo instrumento de trabalho. Porém, chegou um momento que eu tenho filhos pequenos e eles falavam, mãe, mas você vai postar isso de novo? Então, era um tempo que, às vezes, eu perdia com eles para usar aquela ferramenta. E aí, eu me tornei escrava dela. O detox, ele foi fundamental para mim, para minha vida. Não que eu deixei de usar agora, mas o período que eu fiquei sem é como se eu tivesse tirado a programação da minha mente de escravidão. Eu já não era mais dependente de falar sobre tudo e de compartilhar tudo da minha vida. Eu fiquei um período livre, como se eu estivesse limpa daquele vício. E então, eu comecei a voltar a usar a rede social com consciência. E talvez esse seja o caminho. Eu preciso parar agora e postar isso? Eu preciso dessa foto? Eu estou perdendo um momento valioso, de repente, aqui, vivendo o meu presente, a minha vida real, para partilhar um pedacinho disso? E qual é a intenção do meu coração nessa partilha? Eu estou querendo exibir alguma coisa? Eu estou querendo provar algo para alguém? Eu estou querendo me sobressair, ostentar? Qual é a intenção com esse post, com esse story, com essa foto, com esse vídeo? Então, uma coisa é a gente ter consciência. Ela pode ser, sim, um instrumento poderoso de vendas, de trabalho, que engaja na nossa vida profissional. Porém, com cuidado, com consciência de que as pessoas estão assistindo. As pessoas podem estar se comparando, as pessoas podem estar sofrendo em ver aquilo. Então, usar e refletir. Eu preciso disso agora? Eu estou usando bem o meu tempo para isso? E qual é a minha intenção com isso? Olha que bacana, gente, para a gente também aproveitar esse período e se avaliar também com relação ao uso que a gente faz dessa ferramenta que é tão importante, tão necessária, mas que precisa ser usada com cautela, com cuidado. Porque às vezes a gente está passando por alguma situação e não percebe o quanto aquilo está fazendo mal para a gente. Isso é de extrema importância. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Agora a gente recebe a participação da Odete, aqui de São Paulo. Odete, excelente tarde para você, viu? Seja muito bem-vinda. Todos precisam de terapia, mas cadê o poder aquisitivo? É difícil. E isso é verdade, Odete. Essa é uma questão bastante pontual. Muitas pessoas precisam de atendimento, mas nem sempre têm um recurso. É verdade. É uma verdade triste. Infelizmente, hoje, a terapia particular, ela é realmente para uma condição, né, para um público que tem poder aquisitivo de manter, até porque não é uma consulta, né? É um tratamento, é um acompanhamento. E aí, realmente, existe esse problema. A Odete tem razão, é um fato, é uma realidade. Porém, existem também outras alternativas, né? Então,
hoje o terapeuta atende no formato particular, no formato por meio do convênio, que também exige um poder aquisitivo para quem paga um convênio, mas também existem os profissionais que prestam concurso e trabalham nas prefeituras, trabalham no CAPES, trabalham também em redes e órgãos que são públicos. Então, é possível também passar por um bom profissional que atua por meio do governo. E é um caminho também. Além do que, mais uma vez voltando ao acesso na internet, hoje na internet, sabendo bem quem seguir, o que acompanhar, qual tipo de conteúdo é sério, é um profissional realmente qualificado para estar ali, a gente também tem acesso a muitas instruções na internet. Às vezes um vídeo, uma aula, um profissional que está ali compartilhando um conteúdo importante, um programa aqui como o teu, Dani, isso tudo também agrega e faz a pessoa avaliar. Eu estou pensando da forma certa, eu estou fazendo as escolhas da maneira que é mais adequada para a minha saúde mental. Então, tudo isso contribui. Né? Mas mesmo assim, se não há o poder aquisitivo para fazer um tratamento particular ou por meio de convênio, também há através de órgãos públicos, né? E eu acredito muito que realmente há profissionais qualificados ali trabalhando para esse público. Muito bacana, doutora, você pontuar que existem esses caminhos. Odete, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência. Olha, a nossa audiência está bastante participativa hoje. Elias José, grande beijo para você de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo também. Sou solitário e muito caseiro. Tenho 64 anos e sou separado desde 2013. O que eu poderia fazer? Olha ali esse relato do Elias, porque pessoas como Elias, eu tenho certeza que muitas estão nos assistindo agora neste exato momento, né? Essa questão da solidão, do término de um casamento, né? De uma separação, tudo isso interfere principalmente nesses momentos, não é? De desembride. Sim, isso contribui. É porque todo rompimento, toda ruptura na vida, ou mudança mesmo que a gente faz, um ciclo que se encerra, um ciclo que se renova, tudo isso acontece uma mudança emocional, né? E mexe. Mas também existe uma questão de a pessoa perceber se ela também gosta desse momento, sabe? Se ela também gosta da própria companhia, porque a solitude ela é benéfica. Ter aquele momento em que a gente se curte, faz o que gosta, mas também viver a solidão, viver escolhendo se isolar das pessoas, isso pode desencadear, sim, em um problema. O ideal é que o Elias busque uma alternativa para pertencer a algo, uma igreja, um time de futebol, um esporte que ele goste de praticar, um grupo de pessoas com que ele se identifica, um clube de leitura. Existem hoje comunidades que têm, assim, amor em reunir as pessoas, tem um propósito naquilo. Então, eu acredito que há tantas alternativas para sair dessa solidão e fazer parte de algo ou de um grupo que é só dar um primeiro passo. Às vezes o que falta é só esse primeiro passo. E é muito bacana, né? Às vezes a gente só precisa encontrar uma comunidade, pessoas com quem a gente se identifique para pertencer. E aí, a partir de então, a gente consegue ressignificar, inclusive, esse período que muitas vezes a saudade pode bater, né? Saudade de um passado que seja muito distante, mas que você ainda não conseguiu, né, superar, lidar melhor com tudo isso. Elias, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos para mais participação da nossa audiência. A gente adora, não é, quando eles mandam suas mensagens. A Silvânia, agora de Bezerros. Silvânia, seja muito bem-vinda também. Boa tarde para você. É normal não querer sair de casa? Já faz 2 semanas que não saio. Mais uma vez, não dá para dar uma resposta definitiva. Porém, você precisa analisar se o que está te fazendo permanecer em casa tem algum sintoma maior. Porque a gente está num período, de repente, de férias. Eu não estou saindo porque eu estou decidindo agora descansar, ficar aqui sozinho, curtir minha casa. Mas se é o caso dela perceber que ela já não tem mais vontade de levantar da cama, que ela está desmotivada para fazer tudo, perdeu o brilho nos olhos, perdeu a alegria de estar ali, não está curtindo a casa, não está curtindo nada nesse momento, é hora de buscar uma ajuda. Tirar essa dúvida. Pode ser uma depressão, mas pode ser que não. Pode ser que seja só aquela exaustão emocional mesmo. Pode ser que seja realmente um momento ali mais reflexivo.
uma tristeza, porque a tristeza ela é temporária, né? Toda emoção ela tem um prazo para vir, fazer seu papel e ir embora. Então, de repente, ela tem que buscar essa resposta nela mesma. Será que o que eu estou passando agora é algo grave, é algo que eu tenho que procurar ajuda ou é algo que eu estou entendendo que é só um momento e vai passar? Em todo caso, é sempre válido procurar uma ajuda profissional para realmente tirar a dúvida e já prevenir aquilo que pode agravar lá na frente. E o mais importante, né, que eu acho que só da Silvânia ter trazido aqui pra gente esse relato, é que ela está consciente, ela está percebendo que algo talvez não vá bem e não faça parte, né? Principalmente só você sabe, não é, Silvânia, como você sempre foi acostumada a viver, se você é uma pessoa que saía muito e agora de repente você perdeu a vontade de sair completamente. Então, assim, eu acho que essa autoavaliação e essa tomada de consciência é o primeiro passo para uma transformação, não é? Exatamente. O primeiro passo é reconhecer. Ela já reconheceu que alguma coisa não está legal. Mas será que não está legal porque realmente está levando para um caminho de patologia? Ou será que não está legal porque é um período? Então, é uma reflexão. Observar o que ela pensa, observar o que ela está consumindo, observar o que ela está alimentando e ruminando nos pensamentos, é o primeiro passo também para poder fazer tomar essa decisão. Eu preciso de ajuda ou isso daqui é só um tempinho que logo passa? Silvânia, muito obrigada pela sua participação. E eu queria que você, já estamos infelizmente, né, nos encaminhando para o encerramento, já nos nossos minutinhos finais, mas qual que é o caminho? O que é importante, né, a gente fazer com toda essa tomada de consciência? É importante a gente saber que existem formas, né, da gente ressignificar esse período? Sim. Nesse mundo corrido, sabe, que a gente está o tempo todo ansiando pelo resultado, pelo que vai acontecer na nossa vida, trazendo aquela bagagem de passado, né? Nessa coisa do dia a dia, rotina, trabalho, casa, exposição na rede social, tudo isso misturado, acaba gerando, de fato, né, uma sensação de confusão. O que eu faço? A verdade é que, para a gente viver bem, a gente precisa realmente estar presente. Pausas no meio do dia são fundamentais. A respiração ajuda muito a dar aquela organizada na mente, sabe? Você realmente parar, né? Outro dia eu até comentei com um paciente, eu falei, você faz umas pausas para respirar? Ele falou, a minha pausa é 5 minutos para um café. Eu falei, então você está estimulando ainda mais, porque a pausa é o café, é os 5 minutos de conversa e continua a vida corrida. Então, a gente precisa realmente refletir. Aonde eu estou correndo? Onde eu quero chegar? A vida é agora. E agora eu preciso ter consciência de que está tudo bem. Aqui comigo está tudo bem. O meu passado eu não mudo. Pode ter sido doloroso, pode ter sido traumático, mas o que eu faço com isso hoje é uma decisão minha. O futuro eu não controlo, ele está na mão de Deus, é Deus quem conduz. Eu só entrego e tenho fé. E por isso, a mentalidade de fé precisa ser realmente desenvolvida. E a fé, a gente constrói pensamento por pensamento. Porque a gente tem duas escolhas. Eu posso pensar de forma negativa, tensa, preocupada, ressentida com o passado, com o ano que eu não obtive os resultados que eu quis, ou ansiosa com o futuro, com o ano que ainda nem começou. Ou eu posso decidir pensar aqui e agora, no presente, e com microações poder fazer a minha vida mudar dia após dia. E é por isso que o meu novo livro é um devocional diário, porque com ele a intenção é que a pessoa pare um período do dia, 10 minutos, 15, mas que ela possa ler uma mensagem, usar o cérebro dela de uma forma saudável, com exercício, usando a mente dela e alimentando a vida espiritual também com fé. E olha que bacana, gente, o livro da Mariana, Mente de Fé, que é esse devocional, tem 365 mensagens, né, com esse intuito, né, de levar uma mensagem de fé, de te fortalecer através da palavra. Muito, muito, muito bacana e obrigada, viu, pelo seu presente. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete, gente? Resultado na tela. Então vamos lá, a gente perguntou o que mais pesa para você emocionalmente nesse mês de dezembro, a alternativa mais votada. Comparações e metas não alcançadas, na sequência, lembranças, lutos e perdas, a solidão ou a sensação de vazio, como foi o caso de muitos dos nossos telespectadores que participaram aqui e relataram isso, expectativas e cobranças familiares que a gente teve por aqui também. Queria que você comentasse.
o resultado aqui dessa enquete não surpreendeu, obviamente, Não surpreendeu, não é? né? Você vê o que ganha. É a expectativa. E expectativa, eu gosto de definir como um desenho que a gente faz e espera que o mundo todo preencha esse desenho da cor que a gente quer. Então, eu faço lá o contorno e eu penso, bom, espero que aquela pessoa atenda a minha expectativa. Ou espero que esse resultado aconteça conforme a minha expectativa. E aí entra a frustração, porque a gente não faz a vida acontecer exatamente como tem que ser. Por isso, precisa voltar a mente ao agora. Agora, eu posso fazer algo que contribui com o meu futuro? Agora eu faço. Mas não adianta chegar no fim do ano e olhar para trás e se frustrar, porque a gente também precisa ter a aceitação de que as coisas acontecem, muitas vezes, de repente, com um desafio, com problemas, mas também tem uma finalidade. O aprendizado é muito grande quando as coisas dão errado. Exatamente. Né? E é por isso que é importante a gente também aceitar o erro, aceitar o que não deu certo, a expectativa que se frustrou. Às vezes a gente aprende mais no erro do que no acerto. Exatamente. O erro ele é muito importante, ele tem uma finalidade de trazer a experiência. E o ser humano, ele só evolui com experiência. Então, um dia de cada vez. Hoje, eu me preocupo com hoje. Hoje eu cuido da minha vida agora, eu faço o que eu posso fazer, a tarefa que eu tenho para fazer, o pensamento eu filtro, eu conduzo de uma maneira com mais esperança, com mais otimismo, ao invés de eu ficar ali lamentando Que já foi. aquela bagagem que eu não quero carregar. Então, E lembrar, gente, temos daqui a pouquinho mais 365 dias de novas oportunidades, não é? E novamente a gente vai ficar ali, refém de um calendário, né? Data após data, mês após mês, estação após estação, as datas especiais, tudo conduzindo, mas a vida é mais do que isso. E a vida é agora, é aqui e agora. Muito bacana, gostaria demais de agradecer por esse bate-papo. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha aproveitado bastante todas essas dicas. Quem gostou, quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Mariana Giancoli, psicanalista especialista em PNL e escritora, ela deixa à sua disposição o Instagram, Mariana Giancoli, e ela também deixa o site, gente, marianagiancoli.com.br e o WhatsApp 0 operadora 15 998 15 15 27. Mais uma vez, muito obrigada por esse bate-papo. Foi uma delícia. Muito obrigada pela oportunidade. E olha, gente, desejo a você um excelente restinho de tarde. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, às 16 horas, a nossa próxima consulta. Combinado? Até amanhã.